Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e vamos tentar alcançar 10.000 curtidas neste vídeo. Pode parecer difícil, mas confio que vocês conseguem. Agora, vamos começar. A história começa com um grupo de atletas de elite que ganharam medalhas de ouro olímpicas. Entre eles, um campeão de luta livre, um campeão de esgrima, um campeão de tiro e, finalmente, nosso charmoso protagonista, Yang, que era campeão de boxe, mas agora está aposentado e entrou para a polícia. Ele costuma comer sozinho, perdido em lembranças de sua glória passada. Um dia, enquanto um pássaro voa acima dele, ele murmura: "Que diabos? Sinto que estou numa situação difícil." Assim que ele diz isso, o pássaro defeca em seu rosto. Furioso, ele quer caçá-lo. Mas, de repente, ele recebe uma mensagem em seu pager da polícia sobre uma nova missão. Ele fica animado, veste seu uniforme de policial e sai confiante para cumprir a tarefa. Ao mesmo tempo, vemos um detetive da polícia polindo seu carro. Seu colega se aproxima e pede que ele assuma um caso perigoso envolvendo um notório chefe de gangue conhecido como Coelho Dourado. O detetive recusa, dizendo que é muito arriscado e que ninguém conseguiu pegar esse cara. Seu amigo tenta convencê-lo. "Vamos lá, cara, venho perseguindo-o há anos e ainda não consegui pegá-lo. Faz uma eternidade que não recebo uma promoção. Se solucionarmos este caso, a recompensa é enorme." Ele acrescenta: "Se você tiver sucesso, poderá pagar a faculdade da sua filha nos Estados Unidos." Isso o incomoda profundamente. O detetive começa a reconsiderar, principalmente quando seu amigo lhe conta que Yang se juntará à equipe. Ele explica que Yang é um cara forte, mas um pouco impulsivo. Certa vez, ele espancou 5 colegas policiais só porque achou que eles tinham aceitado suborno. Imagine o que ele faria se realmente tivessem aceitado. O detetive fica chocado e assustado. Ele não quer trabalhar com alguém assim, mas no fim, é obrigado a concordar. Em seguida, conhecemos uma garota chamada Ana, ex-campeã de tiro esportivo que também entrou para a polícia. Seu chefe explora sua beleza e talento, fazendo-a gravar comerciais. Embora claramente desconfortável, ela concorda porque foi ele quem a contratou. Após as filmagens, ela retorna à delegacia e ouve colegas zombando dela, dizendo que ela só conseguiu o emprego por causa de sua fama como atleta. Como ela ainda é novata, a tratam como tal, dando-lhe tarefas inúteis e recusando-se a deixá-la participar de missões de verdade. Ana fica magoada, mas permanece em silêncio, esperando sua chance de provar seu valor. No dia seguinte, Yang encontra o detetive para formar uma equipe e capturar o Coelho Dourado. Ele está cheio de energia, dizendo: "Se eu o vir, vou quebrar a cara dele." O detetive ri dele e vai para o banheiro. Mas, do nada, o Coelho Dourado aparece bem na frente dele. O detetive tenta impedi-lo, mas leva um soco, e o coelho o tranca dentro do banheiro. Yang, sem entender nada, ainda está do lado de fora até que, de repente, o coelho aparece e o provoca. Yang tenta lutar, mas o coelho desvia de todos os seus ataques e lhe acerta um soco direto no rosto. Yang é derrubado e humilhado. Mesmo assim, ele não desiste. Ele persegue o coelho e decide usar suas habilidades de boxe. Ele se aproxima e desfere um soco poderoso, mas o coelho usa um espelho para refletir a luz do sol em seus olhos. Cego, Yang tropeça. O espelho se estilhaça sobre ele e o coelho escapa. Mais tarde, o detetive sai do banheiro e encontra Yang estirado no chão como um gatinho encharcado. De volta à delegacia, o supervisor repreende Yang duramente por ter falhado na missão. O detetive o defende, dizendo que ele se esforçou ao máximo e merece respeito, mas o supervisor zomba dos dois. "Vocês não são policiais de verdade, vocês são atletas fracassados que entraram por meio de contatos." Yang fica profundamente magoado e quase dá um soco no cara, mas se controla. Ao sair, ele encontra um antigo colega de equipe de luta livre que agora trabalha como policial de trânsito. Eles conversam brevemente e o lutador percebe um hematoma no rosto de Yang, oferecendo-lhe um curativo. Yang agradece e se afasta, mas então vê Ana parada do lado de fora da estação, sorrindo. Pensando que ela está olhando para ele, sente um frio na barriga. Ele tem uma queda por ela há algum tempo, mas na verdade ela está olhando para o próprio reflexo enquanto ajusta os fones de ouvido.
Mesmo assim, Yang reúne coragem e se aproxima dela. Ela age friamente e diz para ele ficar longe. Ela não quer que se espalhem boatos de que eles são um casal. Nesse instante, um homem bonito chamado Kim sai de um carro próximo. Ele é o ex-namorado dela. Yang observa sem jeito enquanto Kim lhe oferece uma carona, mas ela recusa e vai embora. Kim encara Yang, visivelmente irritado. É óbvio que os dois não se gostam. Mais tarde, Yang visita o restaurante da mãe de seu amigo. Ela fica feliz em vê-lo e serve-lhe sua comida favorita. Yang pergunta sobre o filho dela, mas ela diz que ele está deprimido e quase não volta para casa. Yang vai até o quarto do amigo, olha fotos antigas e descobrimos que o amigo também era boxeador até que uma lesão grave o obrigou a se aposentar. Desde então, Yang tem pago pelo tratamento e tentado sustentá-lo. Saindo de seus devaneios, ele agradece a mãe do amigo e volta para a delegacia. Ele não tem outro lugar para morar. Ele vê uma foto de Ana no chão, a endireita e cola o curativo na rachadura da moldura. Ele a encara com carinho, com corações nos olhos. Antes de dormir, olha para um adesivo no celular, um presente de Ana, e se lembra do momento em que ela o deu. Ele o guarda desde então. Determinado a conquistar o coração dela, promete a si mesmo que um dia a fará se apaixonar por ele. No dia seguinte, Ana percebe o adesivo na foto dela. Ela ri do gesto, e como você sabe, caro telespectador, quando uma garota ri de algo, significa que seu coração começou a se amolecer. Ela está começando a se apaixonar por ele. Mas então ela fica chocada ao ver que Kim foi transferido para a delegacia dela. Ela diz para ele não contar a ninguém que eles namoraram. Ele debocha. Ninguém nem sabe quem você é. Enquanto isso, Yang é enviado em uma missão em uma área remota como punição por não ter conseguido pegar o coelho dourado. Está um calor infernal. O carro não tem ar-condicionado, e ele acaba tirando a camisa e jogando água em si mesmo. De repente, um carro o atinge, jogando na lama. Furioso, ele tenta confrontar o motorista, mas só vê um relógio em seu pulso antes que o motorista feche o vidro e fuja com Yang agarrado ao carro com todas as suas forças. Ele grita, "Eu sou só uma criança, cara, por favor, me deixe ir." Mas o motorista acelera pela cidade antes de frear bruscamente. Yang cai com força e o motorista foge. Quando Yang retorna, descobre que o carro do detetive foi roubado e, pior, um dos policiais foi atropelado e morto. Exausto, ele vai para o hospital. Quando o detetive descobre o que aconteceu, corre para lá e fica aliviado ao ver Yang vivo, até perceber que foi o carro dele que foi roubado. Furioso, ele persegue Yang pelo quarto do hospital gritando. No dia seguinte, Yang recebe um telefonema da mãe de um amigo. O filho dela não voltou para casa. Yang promete encontrá-lo. Por coincidência, ele encontra um convite para um evento especial para ex-atletas e suspeita que seu amigo possa estar lá. Ele veste seu melhor terno e vai para o evento. Ana também está lá e fica impressionada com a beleza dele. No baile de gala, Yang encontra seu antigo treinador e pergunta sobre o amigo, mas o treinador o ignora. Pior ainda, ele humilha Yang publicamente, acusando de ter ganhado a medalha de ouro trapaceando e usando esteroides. Yang relembra aquele momento doloroso. O treinador ofereceu-lhe suborno para que desistisse da final. Yang recusou e venceu a luta, mas o treinador retaliou espalhando boatos falsos que arruinaram sua reputação. Como resultado, Yang foi forçado a abandonar o boxe. De volta ao presente, Yang cerra os punhos, pronto para socar o treinador, mas então ele vê Ana observando e se afasta. Ela o segue até a rua e o encontra socando furiosamente um boneco de treino para extravasar sua raiva. Delicadamente, ela tenta confortá-lo. Ela diz que acredita nele e o encoraja a não desistir. Para provar sua inocência e limpar seu nome, Yang se comove profundamente. Pela primeira vez, alguém finalmente está do seu lado, e ele decide lutar por si mesmo, por justiça e talvez por amor. No dia seguinte, Yang recomeça o treino, como nos velhos tempos, determinado a voltar mais forte do que nunca e provar a todos que é um verdadeiro campeão. Após o treino, ele vai à delegacia. Ainda pensando no carro que o atropelou,
está convencido de que o caso está ligado a algo sério, então retoma a busca pela placa do veículo. De repente, ele recebe uma ligação de um número desconhecido. A voz lhe diz que o motorista do carro está escondido em uma fábrica abandonada. Yang fica atônito, mas logo em seguida se enfurece. Ele decide prendê-lo e se vingar. Monta em sua motocicleta e sai em disparada. Enquanto isso, Ana está em casa quando a campainha toca. Ela se surpreende, já que é tarde da noite. Assim que ela abre a porta, bam! A gangue do Coelho Dourado aparece. Eles tentam sequestrá-la, pensando que ela é apenas uma garota bonita e indefesa, mas não sabem com quem estão se metendo. Sem hesitar, ela corre até a gaveta e pega sua arma. Ela não está ali para brincadeiras. Ela está prestes a usar suas habilidades de atiradora de elite. Ela abre fogo, qualquer um que cruze seu caminho cai. Ela tenta não machucá-los a princípio, mas quando a atacam de frente, ela ativa o modo de combate total. Ela os derruba um por um. Sua mão firme, sua mira impecável. Ela os avisa friamente: qualquer um que cruzar meu caminho está cavando a própria sepultura, e eu serei quem os enterrará. Enquanto isso, Kim descobre que está em perigo e corre para ajudar, mas a gangue o intercepta, cercando-o em grande número. Ele finge medo, fingindo fugir, o que os leva a uma perseguição. Quando eles estão exaustos, ele aproveita a oportunidade. Ex-campeão de esgrima, ele pega uma barra de metal e ataca como um mestre espadachim. Embora o superem em número, sua velocidade técnica o torna imparável. Ao mesmo tempo, outro aliado, o lutador, aparece para ajudar. Um dos bandidos tenta atropelá-lo com um carro, pensando que ele é apenas um brutamontes. Mas o lutador o surpreende levantando uma tampa de bueiro e arremessando-a com toda a força. Ela atinge o carro, explodindo. De volta à fábrica, Yang chega, apenas para perceber que é uma emboscada. O Coelho Dourado e seus homens estavam à espera. Pensavam que o número deles o intimidaria, mas não sabiam que aquele homem herdara a força de uma fera do pai. Movido pela fúria, Yang os ataca com suas técnicas de boxe. Eles tentam acertá-lo, mas ele é rápido demais, esquivando-se de todos os golpes sem sequer mover os pés. Um dos bandidos grita: é um humano ou um monstro? Outro sussurra: aquele cara me dá medo. Yang começa a quebrar mandíbulas e estalar ossos, mas, infelizmente, até a coragem tem seus limites, e às vezes a superioridade numérica vence. Eles o atacam por trás, espancando, jogando substâncias corrosivas nele, rindo e zombando. Olha só esse rapaz bonito, acho que ele não é tão durão assim, afinal. Mas Yang não desiste. Contorcendo-se de dor, ele pega um pouco do produto químico e joga nos olhos deles, cegando-os. Enquanto eles gritam em pânico, ele se levanta novamente como uma fera renascida, socando-os um por um até que todos caiam. Só resta o Coelho Dourado. Ele ataca Yang com uma faca. Mas Yang se esquiva e usa um golpe final secreto, um gancho direto no queixo que arranca os dentes do coelho e o arremessa para longe. Nesse momento, o detetive chega com reforços, surpreso ao ver todos os membros da gangue inconscientes e Yang ainda de pé. Ao mesmo tempo, Ana derrota todos os bandidos que tentaram emboscá-la. Quando Kim aparece, ele fica chocado. Ela resolveu tudo sozinha. A notícia se espalha como fogo em palha seca. A cidade fica sabendo que esses ex-atletas conseguiram solucionar um caso que nem a polícia havia conseguido desvendar. No dia seguinte, na delegacia, repórteres lotam o local para entrevistar os heróis. Todos na delegacia começam a respeitá-los e Yang se orgulha de finalmente ter provado seu valor não apenas como atleta, mas também como um policial competente. Mais tarde, ele visita seu amigo ferido. No caminho, percebe que ele está suando e com dificuldade para andar. Yang tenta carregá-lo, mas o amigo recusa. Ele não quer ser um peso. Embora o amigo se mostre durão, Yang não se aborrece. Ele o ajuda a chegar em casa e janta com ele e sua mãe como uma grande família. Naquela noite, Yang volta para ver como ele está e se oferece para ajudar com os aparelhos médicos que havia comprado, mas o amigo recusa, achando que Yang está lhe pregando uma peça. Não quero sua ajuda, diz ele. Yang fica magoado, mas não desiste.
Ele decide continuar tentando até convencê-lo a aceitar o tratamento. Na manhã seguinte, Yang vai à delegacia e é surpreendido por uma grande coletiva de imprensa. O chefe de polícia anuncia a formação de uma equipe especial de ex-atletas para lidar com criminosos de alto risco. Ele pede a cada membro da equipe que demonstre suas habilidades únicas. Ana fica visivelmente irritada, sentindo-se explorada. Quando chega a sua vez, ela decide fazê-lo se arrepender. Ela pega seu rifle e atira no escudo protetor que ele está usando, derrubando-o no chão. O chefe desmaia e é levado às pressas para o hospital. Yang fica impressionada. Ela finalmente se impôs. Quando o chefe acorda, está furioso e quer demitir Ana, mas Kim intervém e o adverte. O público agora vê Ana e sua equipe como heróis. Se ele a demitir, vai dar tudo errado. Então, o chefe aparece em uma nova coletiva de imprensa, alegando que foi ideia dele o tempo todo que Ana estivesse apenas cumprindo ordens. Mas Ana já se cansou. Cansada de ser usada, ela pede demissão. Yang fica arrasado. Ele espera do lado de fora da casa dela e, quando ela volta, ele pergunta: "Por que você desistiu?" "Eu pensei que seu sonho fosse ser policial." Ela responde friamente: "Fique fora da minha vida. Eu não te amo. Não importa o que você faça, eu nunca vou te amar." Suas palavras o destroem. Ele se afasta arrasado, mas percebemos que ela não estava falando sério. Ela está se apaixonando por ele. No dia seguinte, Yang sai em outra missão com o detetive. Ele está animado, mas chocado ao ver que Kim é a líder da equipe. Ele está claramente com ciúmes, mas precisa obedecer, já que Kim tem uma patente superior. Eles entram em um prédio abandonado para procurar um sequestrador. Eles o encontram, mas o criminoso escapa e pula do telhado. Kim o persegue e o alcança, mas o homem saca uma faca e fere Kim. Kim congela ao ver o sangue. Descobrimos o porquê. Em sua última luta de esgrima, seu oponente o atingiu no olho, forçando-o a se aposentar. Desde então, ele desenvolveu uma profunda fobia de sangue. Pressentindo isso, o criminoso parte para o ataque, mas o detetive aparece bem a tempo, protegendo Kim e recebendo o golpe em seu lugar. Ele desmaia com um ferimento grave. Yang entra em pânico. As ruas estão congestionadas, então ele coloca o detetive em uma bicicleta e sai em disparada por vielas, saltando sobre obstáculos. Ele chega ao hospital bem a tempo, inclusive doando sangue para salvar a própria vida. Quando o detetive acorda e ouve o que Yang fez, fica comovido. Sua opinião sobre Yang muda completamente. Enquanto isso, o amigo de Yang é sequestrado. Um policial sádico, o verdadeiro psicopata, o espanca e o força a confessar que atropelou o policial morto com o carro. Ele chega a ameaçar matar a mãe se o amigo não obedecer. No dia seguinte, Yang acorda e descobre que o detetive lhe deu um par de tênis novinhos em folha. Ele fica radiante, mas ao chegar à delegacia, encontra o amigo lá, machucado, ensanguentado e confessando um crime que não cometeu. Yang percebe que alguém mais poderoso está por trás disso e tenta descobrir quem, mas o amigo se recusa a falar e manda ele ficar longe. Confuso e com o coração partido, Yang vai até a casa da mãe do amigo no restaurante para ver como ela está. Ele mente e diz que o filho dela foi para o exterior, poupando-a da verdade. Mais tarde, ele comparece ao funeral do policial que foi morto. Lá, ele percebe um policial usando um relógio familiar, o mesmo que o motorista que o atropelou usava. É aí que a ficha cai. Este é o verdadeiro culpado. Ele corre atrás dele, mas não consegue ver seu rosto. Determinado, Yang volta à delegacia e inspeciona cada policial até finalmente encontrar o policial psicopata usando o mesmo relógio. Ele o agarra e diz: "Finalmente te peguei." Mas o psicopata se faz de desentendido. "Do que você está falando?" Ele chama a segurança e Yang é expulso da sala. De volta à sua equipe, o detetive grita com ele: "Você não pode acusar ninguém sem provas." E mais uma vez, Yang se vê sozinho, mas não derrotado. De repente, Kim entra na sala e diz que quer se juntar à equipe. O detetive fica entusiasmado e o recebe calorosamente, mas Yang não aceita. Ele está com ciúmes e não quer Kim perto de Ana. Ele diz sem rodeios para Kim que ele é fraco e covarde. Kim, imperturbável,
desafia Yang para um duelo. Se eu ganhar, entro para o time. Yang concorda, achando Kim fraco. Eles começam a lutar. Yang usa suas habilidades de boxe e consegue acertar um golpe, mas Kim sorri e diz, aquele soco, isso é passado. Agora, vamos ver o que o futuro nos reserva. Ele tira os óculos. Sua expressão fica séria. Kim começa a analisar os movimentos de Yang com precisão cirúrgica. Depois de alguns segundos, ele começa a prever seus golpes e a esquivá-los com facilidade. Então, Kim acerta um soco poderoso no estômago de Yang, derrubando e vencendo o duelo. Ana chega assim que a luta termina. Ela pergunta a Yang, por que você não usou seu golpe secreto? Você poderia tê-lo derrotado facilmente. Yang se lembra do passado, treinando com seu melhor amigo. Um dia, ele usou esse mesmo golpe durante uma sessão de sparring, mas foi muito forte. Seu amigo acabou gravemente ferido, paralisado. Daquele momento em diante, Yang jurou nunca mais usar aquele golpe. A culpa ainda o consome. No dia seguinte, a notícia sobre o caso do amigo se espalha por toda parte. Yang visita a mãe do amigo e finalmente confessa a verdade. Ele escondeu tudo dela. Ela o perdoa e lhe entrega uma refeição caseira para levar ao filho. Ela implora que Yang o ajude e ele promete, vou provar a inocência dele, custe o que custar. Yang visita o amigo na prisão e implora que ele conte a verdade. Eu vou te proteger, diz ele. Mas o amigo se recusa. Ele está com medo. O policial psicopata por trás de tudo é perigoso demais. Para proteger a mãe e o filho, ele escolhe se sacrificar. Mas Yang não desiste. Ele imprime uma foto do carro suspeito e começa a visitar todas as oficinas mecânicas, na esperança de encontrar uma pista. Enquanto isso, o policial psicopata mata o criminoso que ajudou a incriminar o amigo de Yang para encobrir o crime. O motivo? Durante o assassinato, o criminoso deixou cair seu relógio debaixo da cama, o mesmo relógio que todos usam. O criminoso implora por misericórdia. O psicopata ordena aos seus homens, acabem com ele. De volta a Yang, agora trancado em seu quarto, relembrando os bons momentos com seu amigo. Ele desaba em lágrimas. Seu amigo morreu injustamente, e ele não conseguiu cumprir sua promessa. Ana vai visitá-lo, na esperança de confortá-lo, mas o ouve chorando e se afasta silenciosamente, decidindo dar-lhe espaço. No caminho para casa, ela desmaia repentinamente. Pouco antes de cair no chão, Yang a ampara, segurando-a com força até que ela acorde. Eles conversam. Ela revela que sofre de desmaios, por isso parou de atirar. Ele pergunta se ela está tomando algum remédio. Ela garante que está bem e, em seguida, tira uma medalha de ouro, a medalha dele. Ele fica atônito. Ele havia pensado em comprá-la em uma loja de roupas de cama quando estava desesperado por dinheiro. Ela foi lá e a recuperou para ele. Ela diz para ele ser corajoso, lutar por justiça e limpar o nome do amigo. Ela promete ajudar. No dia seguinte, Ana reaparece na delegacia e se junta à equipe novamente. Kim a vê e também decide apoiá-los. Yang se sente feliz. Pela primeira vez, ele não se sente sozinho. Mais tarde, Yang entra no escritório do policial psicopata com um envelope. Dentro, há um pedido de desculpas escrito. O psicopata sorri, pensando que Yang se rendeu. Ele joga a carta de lado, mas quando se vira para sair, Yang se vira e lhe dá um soco tão forte que quebra um painel de vidro. Sou boxeador, diz Yang friamente. Nunca perdi uma luta. Todos os meus oponentes foram nocauteados. Você será o primeiro a sentir isso fora do ringue. Ele promete que continuará caçando-o até que a verdade venha à tona. Até que o psicopata pague por tudo. O psicopata está abalado. Ele percebe agora que não se trata de um novato qualquer. Yang retorna à sua equipe e todos concordam em reabrir o caso secretamente, já que ele havia sido oficialmente encerrado. O detetive os divide em duas equipes. Ana fica com Kim, enquanto Yang fica com o lutador. Yang está visivelmente irritado. Ele não gosta que Kim se aproxime de Ana, então decide ir junto no carro delas, o que deixa todos desconfiados, mas eles permitem. Eles começam a coletar informações sobre o policial psicopata e sua gangue.
Naquela noite, Yang vai ver como está a mãe de seu amigo. Do lado de fora do restaurante dela, ele encontra uma pichação que diz: seu filho é um assassino. Os moradores locais estão a importunando, dizendo-lhe para ir embora. Yang está furioso. Ele passa a noite inteira esfregando os insultos da porta dela só para que ela não os veja de manhã. Por causa disso, ele dorme até mais tarde e chega atrasado no dia seguinte. O detetive tenta acordá-lo sem sucesso até que ele diz: policial psicopata, e Yang salta da cama imediatamente. A equipe continua sua investigação secreta, conversando por mensagens privadas para que ninguém na delegacia suspeite de nada. Eles descobrem que o policial psicopata está contrabandeando mercadorias ilegais e subornando outros policiais. Decidem invadir seu depósito e procurar por provas. À noite, colocam um plano em ação. Quem garante? Só tem 5 guardas lá dentro. Missão fácil. Mas quando chegam, ficam chocados. A gangue inteira está lá. A equipe quer recuar, mas Yang se recusa. Vamos acabar com eles no estilo Soul Squad. Eles avançam. Apesar de estarem em menor número, esses ex-namorados são uma força da natureza. Anos de treinamento entram em ação, todos mostram seus estilos de luta únicos. Kim pega um bastão de metal e luta como um espadachim. Yang se move como um raio, nocauteando os inimigos um a um. Apesar de bonito, ele é implacável na luta, quebrando ossos e destruindo armas. Ninguém consegue tocá-lo. Enquanto alguns bandidos tentam fugir pela saída dos fundos, o lutador bloqueia a porta. Imponente e aterrorizante, ele os agarra a todos, jogando-os no chão. Enquanto isso, Ana sobe a um ponto alto, pega um rifle de precisão e começa a abater a gangue como se fossem pássaros em um estande de tiro. Mas um membro da gangue consegue escapar pelos fundos. A equipe fica furiosa. Aquele cara pode saber algo crucial. Kim persegue o homem, mas quando o alcança, ele já está morto. Ele vê um ninja parado sobre o corpo. Percebendo que o ninja matou o homem, Kim ataca. Uma luta feroz começa, mas o ninja é extremamente rápido. Ele derruba Kim e foge em um carro que o aguardava nas proximidades. A polícia chega e prende a gangue junto com todos os produtos ilegais, mas ninguém se atreve a dedurar o policial psicopata. No dia seguinte, o psicopata descobre o que aconteceu. Ele fica furioso. A equipe está se aproximando. Ele invade o escritório de um policial que havia subornado, espancando impiedosamente e quebrando seu braço por não tê-lo avisado. Em seguida, ordena que ele espione Yang e relate cada movimento, ou ele será o próximo. Enquanto isso, Yang e a equipe começam a seguir o psicopata, procurando por provas concretas. O psicopata percebe que está sendo seguido e se esconde em um beco estreito. Eles tentam segui-lo, mas o perdem de vista. Mesmo assim, Yang se recusa a desistir. Ele sobe em um telhado próximo para ter uma visão melhor e localizar o psicopata. Yang finalmente o avista e começa a saltar entre os telhados, determinado a pegá-lo antes que ele escape. Ao mesmo tempo, Ana entra na rua para bloquear o carro do psicopata, tentando obrigá-lo a parar, mas ele não se importa. Ele acelera, pronto para atropelá-la sem hesitar. Yang vê a cena e entra em pânico. Sem pensar 2 vezes, ele pula do telhado e cai diretamente sobre o carro do psicopata, arriscando a própria vida para detê-lo. Sua manobra arriscada funciona. O carro para, mas Yang cai com força e se machuca. Ana fica chocada e corre para ver como ele está. Apesar da dor, Yang ri, se levanta e vai direto prender o psicopata por tentar atropelá-lo. Eles levam o psicopata para a delegacia para interrogatório. O detetive pergunta onde ele estava durante o incidente com o carro na semana passada, mas ele nega tudo e se recusa a confessar. Durante todo o interrogatório, ele fica olhando para o relógio como se estivesse esperando por algo. Exatamente às 6 horas, o promotor entra e exige que o psicopata seja entregue sob sua custódia. Toda a equipe fica atonita. Agora está claro que o psicopata tem conexões poderosas dentro da polícia. Kim se aproxima do promotor e descobrimos que ele é seu irmão mais velho. Apesar de serem irmãos, a relação entre eles é tensa. Kim pergunta diretamente: você aceita suborno daquele psicopata? O irmão responde friamente: só sigo ordens.
Yang não consegue conter a raiva. Ele parte para cima do psicopata para confrontá-lo, mas de repente desmaia devido ao ferimento anterior. O psicopata ri, sentindo-se vitorioso. A equipe leva Yang às pressas para o hospital. O médico garante que ele está bem, mas precisa descansar. O detetive pede a Ana que fique ao lado dele, já que ele só a ouve. Ela concorda com relutância. Enquanto cuida dele, ela checa o celular dele e encontra o adesivo que lhe deu uma vez. Ela fica surpresa por ele ainda guardá-lo. Ela se lembra do dia em que o consolou depois que boatos se espalharam sobre ele. Ela colocou o adesivo na testa dele para cobrir os hematomas. A lembrança faz sorrir. De repente, Yang entra e a vê com o celular. Pensando que ela está tentando tirar o adesivo, ele tenta pegá-lo, mas tropeça e cai em cima dela. Eles trocam olhares, o ar carregado de sentimentos não expressos. Quando o momento começa a esquentar, uma enfermeira entra e estraga tudo. Envergonhados, eles se afastam. Ana sai silenciosamente para que ele possa descansar. Enquanto isso, o promotor percebe que seu chefe está usando o mesmo relógio que o psicopata. Ele fica desconfiado, percebendo que há uma conspiração maior dentro da polícia. Ele decide investigar e descobrir quem está protegendo o psicopata. De volta ao hospital, Yang sai sorrateiramente e retorna à delegacia. Apesar do médico aconselhá-lo a comer de forma saudável, ele pede comida não saudável para se mimar. O detetive o flagra, mas acaba comendo com ele. O lutador aparece mais tarde e fica irritado por não terem esperado por ele. Depois, a equipe se reúne e revela que o psicopata mantém um laboratório secreto onde fabrica substâncias ilegais. Eles decidem invadir para encontrar provas, mas antes que consigam, uma mulher mascarada da máfia entra no laboratório. Ela mata o guarda rapidamente com um golpe. Ela claramente foi enviada pelo psicopata. Ela começa a derramar gasolina, preparando-se para queimar todas as evidências. De repente, outros membros da gangue aparecem. Pensando que ela é uma espiã, eles a atacam. Ela consegue se defender de alguns deles, mas eles a dominam e a derrubam. Quando se aproximam para acabar com ela, Yang rompe bem a tempo. Acreditando que ela foi sequestrada, ele luta contra todos, quebrando pedaços de pau e ossos. Mas então um incêndio rompe devido à gasolina derramada. Todos entram em pânico e começam a evacuar. A mulher quase cai da janela, mas Yang a segura com o braço ferido, resistindo apesar da dor. A equipe implora para que ele a deixe ir, mas ele se recusa. Ele a puxa para cima, salvando sua vida. Eles a levam para a delegacia para interrogatório. Ela finge ter amnésia e afirma ter sido sequestrada pela gangue para ser vendida aos ricos. A equipe acredita nela e decide protegê-la como testemunha. Ana a leva para sua casa para ficar, e Yang se junta a elas para proteger as duas mulheres. Ele até cozinha para elas. A garota da máfia se apaixona por Yang por ele ter salvado sua vida, mas percebe o quanto ele se importa com Ana e fica com ciúmes. Ela tenta conversar com ele sobre boxe, na esperança de criar uma conexão. Ela diz que está impressionada com suas habilidades. Yang sorri e diz: "Não se preocupe. Você pode dormir em paz de agora em diante. Eu vou te proteger." Naquela noite, ele adormece cedo. Ana fica acordada, preocupada porque a febre dele está subindo. Ela cuida dele com delicadeza. A garota da máfia os vê juntos e sente uma pontada de ciúme. Na manhã seguinte, ela puxa Ana para um canto e pergunta: "Você e Yang estão juntos?" Ana entra em pânico e nega, dizendo: "Eu? Gostando de alguém como ele? Jamais, somos apenas colegas de trabalho." A garota da máfia está feliz e admite que gosta de Yang. Ela até pede a Ana que ajude a conquistar o coração dele. Ana é pega de surpresa e não responde. Mais tarde, a equipe participa de um evento na delegacia. O tempo está quente e Ana começa a se sentir tonta. Yang percebe e coloca a mão na cabeça dela para protegê-la do sol. Depois do ocorrido, ele compra o suco favorito dela. Ela fica tocada com a gentileza dele e não consegue parar de olhar para ele, lembrando de todas as vezes que ele a salvou. Ela percebe que está apaixonada. Ela decide se declarar e vai até ele. Ela lhe dá algumas passas,
mas de repente ele desmaia. Eles o levam às pressas para o hospital. O médico o examina e pergunta como ele está se sentindo, mas Yang não está prestando atenção. Seus olhos estão fixos em Ana, o amor praticamente irradiando de seu rosto. Ela se vira timidamente, mas ele a segue e pergunta o que aconteceu. Ela se desculpa, dizendo que foi apenas um engano e pede que ele esqueça. Ele responde: esquecer? Você quer que eu esqueça seu nome? Esqueça o que acabou de acontecer. Enquanto isso, a mãe de seu amigo volta para casa e vê crianças limpando pichações da porta de seu restaurante. Eles contam a ela que Yang lhes deu sorvete e pediu que fizessem o mesmo para animá-la. Dentro da casa, ela encontra comida e remédios à sua espera. Ela fica profundamente comovida e se arrepende de ter afastado Yang. Ela lhe envia uma mensagem pedindo desculpas e convidando-o para visitá-la, pois ele é como um filho para ela. Yang fica radiante por ser perdoado. Mais tarde, na delegacia, a mãe da garota da máfia o visita e agradece por ter salvado sua filha. Ela lhe oferece comida e presentes. Yang fica emocionado. Ele finalmente está conquistando aceitação e amor. Ao entrar no escritório, ele vê Kim e sente uma certa competição. Você pode ter impressionado a mãe dela, mas eu conquistei o coração dela. O detetive dá uma nova missão a Yang. Enquanto seguem um suspeito, um dos membros da gangue percebe que está sendo seguido e tenta fugir. Yang e Kim o perseguem até o cais. O suspeito pula em um barco. Yang tenta segui-lo, mas tropeça e cai na água. Ele começa a se afogar. Ele não sabe nadar. O lutador reage rapidamente. Usando sua força descomunal, ele arremessa uma boia salva-vidas de longe e o salva com sucesso. Enquanto isso, Kim retorna após capturar o suspeito. A equipe elogia sua inteligência e seus esforços, para a grande irritação de Yang. Em seguida, Yang encontra uma caixa cheia de substâncias ilegais e interroga o criminoso, mas o homem se recusa a revelar o nome do psicopata. Yang está frustrado. Ele ainda não tem provas concretas e sente que está carregando o caso sozinho. Na delegacia, ele vê uma garota do ensino médio tentando sair escondida. Ela não tem documento de identidade. Enquanto a perseguem, ela tropeça e quase cai, mas Kim a segura a tempo. A garota olha para cima, deslumbrada com a beleza dele, agradece e, assim, se apaixona à primeira vista. Pouco depois, o detetive chega e fica chocado ao ver a garota. Ela é sua filha. Ele pergunta o que ela está fazendo ali e descobre que ela fugiu da escola. Ele ordena que um policial a leve de volta para casa e diz para ela ficar lá até que ele termine o trabalho e vá buscá-la. Então, ele se reúne com a equipe. Kim tem novas informações sobre o psicopata e sua gangue. Ele revela que o psicopata contrabandeia mercadorias ilegais pelo mar porque trabalha secretamente como agente alfandegário no porto. Yang fica chocado e quer prendê-lo imediatamente, mas Kim o impede e explica que o prefeito da cidade está protegendo o psicopata. Acontece que a verdade é ainda pior. Nesse exato momento, o psicopata invade o gabinete do prefeito, o ataca e o espanca brutalmente, esmagando seu rosto. O prefeito havia permitido que a polícia prendesse uma de suas remessas. Mas descobrimos que o prefeito, na verdade, tem pavor do psicopata. Ele deve seu poder político a ele. O psicopata é quem o nomeou prefeito para poder controlá-lo como um fantoche. O psicopata jura vingança contra Yang e planeja fazê-lo sofrer para tirá-lo do seu caminho de vez. Naquela noite, Yang e sua equipe estão jantando em um restaurante. O detetive se desculpa e vai ao banheiro, mas demora demais. Preocupados, eles vão ver como ele está e o encontram caído no chão. De repente, alguém rouba a arma dele, sobe em um lugar alto e começa a atirar descontroladamente em todas as direções. O atirador descarrega a arma até restar apenas uma bala e, em seguida, dá um sorriso debochado. Claramente, ele está planejando algo a seguir. Yang e a equipe procuram desesperadamente pela arma roubada. Nesse instante, eles recebem uma ligação. A garota da máfia escapou. Isso confirma que ela estava trabalhando com a gangue o tempo todo. Do nada, um entregador traz uma caixa para Yang. Dentro está a arma do detetive, agora descarregada. Então Yang recebe outra ligação. É a mãe de seu melhor amigo gritando de dor. Ela está em perigo.
Ele corre para a casa dela, mas quando ele chega lá, a ambulância já está levando-a embora. Dizem a ele que a ajuda chegou tarde demais. Yang fica devastado. Ele desaba em lágrimas, lembrando-se de todas as vezes que ela cuidou dele, de como o tratava como um filho. Dominado pela dor e pela raiva, ele perde completamente o controle. Ele marcha até a casa do psicopata, o encontra sorrindo de forma debochada e imediatamente percebe que ele está por trás disso. Yang surta, ele se lança contra ele, desferindo socos com toda a sua força, quebrando seu rosto. Mas antes que possa finalizá-lo, a polícia chega. Yang desaparece antes que o vejam. Sua equipe entra em pânico. Ninguém sabe para onde ele foi, mas o lutador diz que sabe exatamente onde Yang pode estar. Eles vão até o restaurante, com certeza, ele está lá, sentado sozinho, comendo em silêncio a comida feita pela mãe de seu melhor amigo. Ele está chorando. Levam-no para o hospital e, felizmente, descobrem que ela ainda está viva, mas em coma. Kim então revela a verdade. O psicopata planejou tudo e até contratou alguém para gravar secretamente Yang o atacando. Agora, o psicopata está ameaçando vazar a gravação, fazer com que todos sejam demitidos e desmantelar a equipe, a menos que desistam do caso. A equipe está em choque e não sabe o que fazer. Yang se culpa. Ele se arrepende de ter perdido o controle e prejudicado a missão da equipe. Ele vai até o detetive e oferece sua demissão, mas o detetive lhe diz: não é sua culpa. É minha. Como líder da equipe, é meu dever protegê-lo. Ele o consola e diz para ele não desistir, eles precisam pegar o psicopata e levá-lo à justiça. Yang fica comovido e o agradece. No dia seguinte, a equipe decide continuar a investigação, custe o que custar. Naquela noite, Yang recebe um telefonema do hospital. O psicopata está lá. Chocado, ele corre para lá. Ao vê-lo, fica furioso. Por que você está aqui? Exige. O psicopata responde com um sorriso. Vim visitá-la. Ele provoca Yang até que este esteja prestes a explodir. Mas Ana o segura e o acalma. Quando o psicopata sai, Ana joga uma fruta na cara dele e grita: nunca mais volte aqui. Yang sorri. A propósito, diz ele, acho que estou começando a me apaixonar por você. De repente, o médico chama para um canto. Os resultados da tomografia chegaram e Yang tem um problema no cérebro. Ele sai do hospital em choque. Ana percebe que algo está errado e pergunta o que há de errado, mas ele esconde e mente, dizendo que o médico mandou ele descansar. No dia seguinte, a equipe se reúne. Kim compartilha novas informações. O psicopata está trabalhando com um sindicato internacional do crime composto por um bandido que domina a cidade, um assassino mortal, a mafiosa que os traiu e até mesmo o antigo treinador de Yang. Todos eles estão envolvidos com o tráfico de drogas e estão na cidade, o que significa que algo grande está prestes a acontecer. A equipe decide continuar vigiando-os e pegá-los em flagrante. Mas, de repente, o chefe entra e os pega conversando. Furioso, ele os avisa para ficarem longe do caso ou dissolverá a equipe. Eles são forçados a obedecer, mas isso os destrói. Naquela noite, eles ficam sentados em silêncio, decepcionados. Yang se sente culpado. Ele se culpa por tudo e sai sozinho para clarear a mente. No dia seguinte, ele aparece na delegacia machucado e espancado. O detetive fica chocado e presume que Yang se envolveu em outra briga. Irritado, ele o repreende e diz que ele está causando muitos problemas. Ele expulsa Yang da equipe. Yang fica arrasado. Naquela noite, ele segue Ana tentando conversar com ela, mas ela o ignora. Ela está irritada e decepcionada. No dia seguinte, o detetive descobre que o chefe concordou em trazer a equipe de volta, e Yang é reintegrado. A equipe fica atônita, eles descobrem a verdade. Yang foi até o psicopata e pediu desculpas. Se ofereceu em troca da segurança da equipe. Foi por isso que ele se feriu. Ana se sente péssima. Ela se recusou a ouvi-lo. Ela sai à sua procura em todos os lugares que ele costuma frequentar, mas não consegue encontrá-lo. Finalmente, ela volta para casa e fica chocada ao encontrá-lo alimentando seu cachorro. Ela fica feliz em vê-lo, mas também chateada.
Por que você se colocaria em perigo por nossa causa? Ela pergunta. Yang se lembra do que aconteceu. Ele implorou ao psicopata que o perdoasse. O psicopata riu e ordenou que o antigo treinador de Yang, que era mais forte, o espancasse. O treinador o atacou impiedosamente até que Yang mal conseguisse ficar de pé, mas ele não revidou. Ele aguentou todos os golpes até que o treinador se cansou e admitiu a derrota. Só então o psicopata concordou em retirar as acusações e deixá-lo voltar ao trabalho. Yang sai do devaneio quando Ana pergunta: "Você vai desistir?" Ele olha nos olhos dela e diz: "Nunca." Ele lhe entrega algumas passas e diz: "Este coração não escolhe errado, e ele já escolheu. Nosso garoto está apaixonado, caro espectador." Na manhã seguinte, Ana acorda cedo e sai para o trabalho. Ela se junta à equipe em um evento escolar onde cada membro ensina às crianças seu esporte: esgrima, tiro, boxe. Quando Yang acorda, ele decide se juntar a eles. O detetive fica feliz em vê-lo e o agradece pelo que fez. Mas Yang não consegue parar de olhar para Ana, com corações praticamente saltando de seus olhos. Ela cora e sussurra: "Ei, pare com isso. Você vai nos expor na frente das crianças. Todo mundo está olhando. Temos que manter a vida pessoal e o trabalho separados." Enquanto isso, o psicopata se reúne com a gangue, planejando seu próximo contrabando. Eles já entregaram a carga no porto e planejam transportá-la esta noite. A notícia chega a Yang e sua equipe. Naquela noite, eles se disfarçam de agentes alfandegários e vão ao porto para fazer uma inspeção. Eles revistam tudo, mas o lugar é enorme, cheio de contêineres sem fim. Então Yang avista uma mulher de costas. Conforme se aproxima, percebe que é a garota da máfia. Ela o empurra e foge. Ele a persegue e finalmente a alcança. Ele exige que ela confesse quem está por trás disso, mas de repente ela cai no chão, fingindo ter uma convulsão. Enquanto tentam ajudá-la, 2 membros da gangue aparecem, os espancam, a agarram e fogem. A equipe fica frustrada até que Yang se lembra do container perto do qual ela estava. Ele corre até lá, abre o container e, dentro, está toda a evidência ilegal de que precisavam. A equipe está radiante. Eles conseguiram. Voltaram para a estação confiantes, orgulhosos e finalmente reconhecidos como heróis. Naquela noite, a equipe insiste em sair para comemorar. Após as festividades, Yang planeja ficar na casa de Ana, mas Kim sente ciúmes da crescente proximidade entre eles. Para mantê-los separados, ele convida Yang para passar a noite em sua casa. Enquanto isso, a gangue está furiosa com o fracasso recente, mas o psicopata os tranquiliza. Ele sabe a hora exata e a rota que o caminhão com o contrabando seguirá. Ele ordena que embosquem o caminhão, eliminem todos a bordo e recuperem a mercadoria. No dia seguinte, a equipe se divide em 2 grupos, um para garantir a rota e o outro para escoltar o caminhão. Tudo começa bem. Mas, de repente, o detetive recebe uma ligação de um número desconhecido avisando que caíram em uma armadilha. Ele entra em pânico e pula para dentro de um carro com Yang. Membros da gangue furam os pneus do comboio. Kim sai para proteger Ana. Ele pega um pedaço de pau e começa a lutar contra os atacantes. Ana recupera a consciência e vê a gangue cercando o veículo, tentando sequestrá-la. Ela decide enfrentá-los de frente. Pega seu rifle, abre a porta e começa a atirar neles um por um. Cada alvo que cruza seu campo de visão é abatido. Yang chega ao túnel apenas para encontrar membros da gangue à espreita, mas ele não se intimida. Aperta o cinto e avança como uma fera, usando suas habilidades de boxe e destruindo-os com precisão implacável. Ele se transforma em um animal selvagem, quebrando mandíbulas, fraturando ossos e abrindo caminho através das linhas inimigas. Mas ainda são muitos. O detetive lhe diz para ir em frente e salvar Ana. "Deixe-os comigo." Yang obedece. Ele corre para o túnel, mas é emboscado por membros de gangue em motocicletas. Eles o derrubam, mas ele não desiste. Ele se levanta apesar da dor, rouba uma das bicicletas e sai pedalando em alta velocidade. Enquanto isso, Kim derrota seus oponentes, mas de repente, o líder da gangue o ataca com uma faca. Kim congela. Ele tem fobia de armas brancas. O bandido corta no rosto, pronto para acabar com ele. Bem a tempo,
Yang chega em alta velocidade. Ele salta da moto e se choca contra o bandido, salvando Kim. Embora Yang não goste de Kim, vê-lo ferido e caído magoa. Furioso, ele se atira contra o bandido e o destrói com uma violenta série de socos. Mas, quando está prestes a finalizá-lo, o psicopata o atropela com um carro. Ele sai do carro, rindo. Eu te avisei para não ficar no meu caminho. Da próxima vez, vou te atropelar de vez. Ele vai embora dirigindo e passa por Ana, que está caída na estrada, ferida e espancada por seus homens. Ele zomba dela e pega o caminhão de contrabando, fugindo em alta velocidade, mas Ana não desiste. Ela o persegue em outro veículo. Quando Yang e Kim chegam, ficam chocados ao ver que ela desapareceu. Eles seguem a estrada, sem saber para onde ela foi, até que avistam o sapato dela no chão, um sinal inteligente. Eles seguem o rastro, rastreando as pistas que ela deixou, até encontrarem a caminhonete, mas ela está vazia. Eles ficam desapontados, mas Ana tinha um plano B. Ela havia jogado o grampo de cabelo com o número da placa escrito nele, indicando a nova localização da caminhonete. Yang começa a vasculhar a cidade para encontrá-lo. Enquanto isso, o psicopata está se encontrando com um comprador japonês para vender a mercadoria. Ana está escondida no caminhão, observando tudo. Quando o caminhão é levado para um armazém, ela escapa. Lá, ela vê um assassino de aluguel segurando a mesma arma que pertencia ao seu pai. Ela fica abalada. Será que ele é o assassino do seu pai? Ela tenta se aproximar dele, mas um capanga vê. Ela o empurra e corre, lutando contra os agressores até que o psicopata chega e a golpeia com força, dizendo, eu te avisei. Ele ordena que seus homens a tranquem em uma caixa até que ela morra. Lá dentro, ela confronta o assassino. Onde você conseguiu essa arma? Ele fica atônito. Um flashback a atinge. Sim, ele matou o pai dela quando o homem tentou prendê-lo, mas ele não diz nada e vai embora. Nesse instante, Ana rouba o celular do bandido e envia uma mensagem para Yang com sua localização. Infelizmente, a gangue a pega, toma o celular e a espanca até que ela desmaie. Yang chega ao armazém, procurando desesperadamente entre as caixas. Ele ouve sua voz fraca chamando e a encontra bem a tempo. Ele a abraça forte, jurando protegê-la e fazer justiça. Eles tentam escapar, mas a gangue o cerca. Yang diz a Kim, leve-a e corra. Eu os contenho. Então ele entra em modo bestial, liberando sua fúria, abrindo caminho pela gangue, quebrando ossos e trancando-os dentro do armazém. Enquanto ele bloqueia a saída, Kim escapa com Ana. Mas o assassino os vê e atira em Kim no ombro, derrubando-o na água. Ana grita pensando que ele está morto. Yang mergulha e o salva, puxando-o do mar bem a tempo. Kim é levado para o hospital, mas seu estado é crítico. O psicopata está furioso. Yang e sua equipe continuam arruinando tudo. Ele se encontra com o prefeito e lhe entrega uma sacola de dinheiro, ordenando que ele desmantele a equipe para que possa concluir seus planos. No dia seguinte, Kim acorda após a cirurgia. Ele está fraco e ainda se recuperando. Ana fica ao seu lado até que ele abra os olhos. Ela está aliviada, mas ele ainda precisa descansar. Semanas se passam. 3 meses depois, Kim recebe alta. Ele imediatamente pergunta sobre sua equipe, mas descobre que ela foi dissolvida. O lutador voltou a ser um agente de trânsito. Ana foi transferida para o arquivo. Yang foi rebaixado para o departamento de limpeza. Ele foi completamente humilhado, mas não desistiu. Todos os dias, Yang visita a mãe de seu melhor amigo, na esperança de que ela acorde do coma e testemunhe contra o psicopata. Agora ele mora com o detetive, já que não tem para onde ir para pagar pelos cuidados de enfermagem dela. Yang trabalha como segurança em meio período. O detetive lhe oferece dinheiro, mas Yang recusa. Enquanto isso, o psicopata encontra a garota da máfia e a ameaça novamente. Ela se recusa a ajudá-lo até que ele mostre um grampo de cabelo que pertencia à sua irmãzinha desaparecida. Isso mesmo, caro espectador. Ela não é má. Ela está sendo chantageada. Só o psicopata sabe onde a irmã dela está, e ele não vai contar a menos que ela obedeça. Um flashback mostra ela entregando o grampo de cabelo para a irmã quando saiu do orfanato.
Ela havia prometido que voltaria. Agora, não tem escolha a não ser cooperar. Em outro lugar, Ana visita o túmulo de seu pai adotivo, jurando vingança contra o assassino que o matou. Ela retorna aos arquivos e começa a investigar o passado dele, determinada a descobrir quem o contratou. Mais tarde, o psicopata visita Yang no trabalho. Yang fica atônito ao vê-lo. O psicopata calmamente lhe oferece um acordo. Sou o dono de metade desta cidade. Junte-se a mim e eu o farei rico. Mas Yang responde friamente: você acha que venceu? Serei sua sombra até o dia em que eu o arrastar para a prisão. Naquela noite, Yang treina em uma academia de boxe, fortalecendo-se. Então ele coloca uma máscara, dando início a uma missão pessoal. Ele ataca todos os membros da gangue do psicopata, identificando-os pelos relógios que usam. Qualquer um que esteja usando um é espancado, com os ossos quebrados. Ele se torna um vigilante misterioso, e as pessoas começam a falar. A notícia se espalha sobre um herói mascarado limpando as ruas. Sua equipe vê a notícia e percebe que é Yang. Ele nunca desistiu. Yang se infiltra no esconderijo da gangue e os derrota um por um. Em um flashback, vemos como ele sempre vencia suas lutas por nocaute. Ele usa essa mesma fúria agora, levando seus relógios como troféus. Enquanto isso, Ana, preocupada com ele, tenta ligar, mas ele não atende. Ela deixa comida e remédios na academia onde ele sempre treina porque sabe que ninguém mais se importa com ele. Yang encontra os presentes e, ao perceber que são dela, sai correndo, mas é tarde demais para alcançá-la. No dia seguinte, Kim retorna à delegacia e vai até o antigo escritório, mas o encontra vazio. Desolado, ele se recusa a desistir. Ele pega o arquivo do caso do psicopata e jura reunir a equipe e prendê-lo. O detetive também retoma sua investigação, mas membros de uma gangue o avistam e o cercam. Ele teme que o fim esteja próximo até que Yang chega, parado corajosamente à sua frente. Não se preocupe, diz ele. Ninguém vai te tocar. Ele se prepara para lutar sozinho contra a gangue. Eles estão armados em maior número, mas de repente Ana aparece, empurrando barris contra eles para criar uma distração. Yang aproveita o momento e entra na batalha. Ele se enfurece, golpeando com tanta força que é como se a alma de seu irmão o tivesse possuído. Todos os membros da gangue que cruzam seu caminho são arremessados para longe. Ele os derrota a todos, deixando apenas um brutamontes de pé. Yang desfere um soco brutal no estômago, nocauteando-o completamente. Nesse instante, Kim chega com a polícia e eles prendem a gangue. Mais tarde, a equipe se reúne, mas o detetive está furioso com Yang por ter atacado a gangue sozinho e arriscado a própria vida. Você acha que está ajudando? Ele grita. Você não tem ideia de como tudo e todos que você ama podem ser destruídos facilmente. Mas Yang responde calmamente. O verdadeiro poder do psicopata não é a gangue dele. É o dinheiro. É por isso que decidi tomá-lo dele e vencê-lo em seu próprio jogo. A notícia chega ao psicopata. Ele perdeu uma fortuna graças aos ataques de Yang. Ele ordena que o antigo treinador de Yang resolva a situação. Você é o único que conhece a fraqueza dele, diz. No dia seguinte, o treinador convida Yang para um restaurante e tenta suborná-lo para que desista da missão. Yang bate com uma caixa na mesa. Dentro dela estão todos os relógios que ele pegou dos membros da gangue. Sua vez vai chegar, diz ele e sai. Em outro lugar, Kim encontra o coelho dourado e pergunta o quão rico o psicopata realmente é. O coelho ri. Rico? Aquele homem tem tanto dinheiro que nem conta. Ele preza. Foi assim que comprou a cidade inteira. Kim fica atônito e relata tudo para a equipe. Eles concordam. A única maneira de derrotá-lo é encontrar e tomar seu dinheiro. Eles rastreiam um de seus antigos motoristas, o sequestram e o interrogam. No início, ele se recusa a falar até que Yang lhe dá um soco tão forte que ele desmaia. Quando acorda aterrorizado, ele diz, por favor, eu não sou nada. Eu conto tudo para vocês. Ele revela a localização do esconderijo do psicopata. Animado, Yang visita todos os locais, tira uma selfie em cada um e envia as fotos para os lugares frequentados pelo psicopata.
Finalmente, ele encontra o armazém onde o dinheiro está guardado. O psicopata vê a foto e corre para lá. Mas quando chega, o dinheiro sumiu. Yang levou tudo. Enfurecido, o psicopata grita e liga para Yang. Eu te subestimei, diz ele. Mas agora não tenho mais nada a perder. Vou te fazer sofrer. Yang ri e desliga. No dia seguinte, Yang entrega o dinheiro roubado à polícia. A história viraliza. Todos ficam sabendo do ocorrido. Yang e sua equipe são celebrados e recompensados. Sem dinheiro, a gangue abandona o psicopata. Ele não tem mais condições de sustentá-los. Até a garota da máfia decide deixá-lo, mas o psicopata agarra pelo pescoço. Aonde você pensa que vai? Ele ameaça matá-la. O assassino de aluguel intervém, exigindo que ele a solte. Um dos capangas saca uma arma contra o assassino. A situação se agrava. Quase se transforma em um tiroteio entre 4 pessoas, mas o psicopata os acalma, prometendo que cuidará de tudo. Naquela noite, ele reúne o prefeito e todos os policiais corruptos. Ele os ameaça: obedeçam ou morram. Temerosos, eles obedecem. No dia seguinte, Yang e o detetive descobrem que uma jovem morreu, vítima das drogas que o psicopata contrabandeou para a cidade. Agora eles têm certeza de que ele voltou aos negócios, tentando recuperar sua fortuna através da distribuição em massa. De repente, Yang percebe alguém o observando de longe. Ele persegue a pessoa e descobre que é a garota da máfia. Ele tenta alcançá-la, mas ela desmaia. Ele pensa que ela está fingindo novamente, mas desta vez ela está realmente doente. Ele suspeita que o psicopata a esteja controlando, dando-lhe acesso limitado a medicamentos. Ele aprende, mas ela é esperta, uma verdadeira camaleoa. No caminho, ela escapa das algemas, ameaça o guarda e foge. Enquanto Yang caminha para casa, exausto, ele é emboscado por uma gangue. Eles armaram uma armadilha. São muitos, ele revida, mas é dominado. Cai e começa a rastejar, apenas para ser atacado novamente. Desta vez, por seu antigo treinador, que sabe de sua doença cerebral e mira em sua cabeça. Yang não consegue bloquear os ataques. Ele desmaia. Por coincidência, o lutador passa por perto, vê o celular de Yang no chão e segue o rastro de sangue. Mas quando ele chega, Yang sumiu, sequestrado. Yang acorda cara a cara com o psicopata, que sorri. Este é o fim. Ninguém virá te buscar. Ele o espanca e o deixa para morrer. Mas a garota da máfia, observando das sombras, está dividida. Ela ama Yang. No último instante, ela lhe dá um antídoto, salvando sua vida. Yang recupera as forças, se liberta da caixa em que o trancaram e foge. Ele corre para a estrada, parando carros, mas ninguém o ajuda. A gangue o alcança e o ataca novamente. Ele revida, ainda sentindo dor. Enquanto isso, o psicopata coloca um preço na cabeça de Yang, espalhando sua foto pelo submundo. Todos os criminosos da cidade começam a procurá-lo, mas Kim o encontra primeiro, o resgata e tenta levá-lo para um lugar seguro. No caminho, eles são atacados. Kim leva um tiro no braço, mas continua dirigindo em alta velocidade. Ele percebe que ir para um hospital é muito arriscado. A gangue os encontraria lá. Então, ele leva Yang até seu irmão promotor, implorando por ajuda. Surpreendentemente, o irmão concorda. Ele os leva para seu apartamento, chama o médico e salva a vida de Yang bem a tempo, mas Yang continua inconsciente. A equipe vai até ele para ver como está. Ana chora ao vê-lo. Ela fica ao lado dele a noite toda cuidando dele. Yang sonha com o psicopata, um pesadelo terrível. Ele acorda gritando. Ana o abraça e garante que ele está seguro. Ele segura a mão dela e implora: fique comigo. Ela percebe que ele nunca estará seguro enquanto o psicopata estiver vivo. Ela decide acabar com isso de uma vez por todas. Ela retorna à delegacia, pega seu rifle de precisão e se prepara para eliminar o psicopata e toda a sua gangue. Enquanto isso, a garota da máfia encontra sua irmãzinha, mas fica horrorizada ao ver que ela é viciada em drogas. Ora, foi o psicopata que fez isso com ela. Enfurecida e enojada com sua lealdade passada,
ela jura destruí-lo. Ana rastreia o psicopata e sua gangue até um esconderijo, sobe ao telhado e mira com seu rifle de precisão. Mas, pouco antes de puxar o gatilho, a garota da máfia aparece, jogando seu carro contra o psicopata, determinada a acabar com ele ela mesma. Mas seu guarda-costas bloqueia seu caminho, e ela desaba, perguntando: quem fez isso com a irmã dela? Mas eles apenas riem e dizem a ela: eu sei que você me ajudou e, ao mesmo tempo, ajudou Yang também. Então ele decide acabar com ela. Ele a atinge mais uma vez, com força suficiente para deixá-la inconsciente. Ele chama seus homens para buscá-la. Ana decide aproveitar a oportunidade. Ela mira e atira com seu rifle de precisão, mas, infelizmente, a bala atinge outra pessoa. Bombo Psycho fica atordoado. Agora ele sabe que sua vida está em perigo. Ele vê Ana e ordena que seus homens a eliminem. Pobres rapazes. Eles pensam que ela é apenas uma garota normal, sem perceber que ela é uma atiradora implacável. Ela começa a atirar neles com precisão. No momento em que vê um, ela o derruba instantaneamente. Todos ficam chocados com suas habilidades. Agora eles sabem que ela não é uma garota comum. Eles entram em pânico e se escondem dela. Eles tentam atacá-la todos de uma vez, mas ela defende cada um dos golpes sem esforço. Ela os derrota a todos e até fratura seus rostos. Ela aponta uma arma para um deles e o força a revelar o esconderijo secreto de Psycho. Ela vai para lá imediatamente, mas quando chega, encontra a gangue esperando por ela. Eles começam a atirar. Ana se abaixa para se proteger e usa sua astúcia. Ela os atinge com um extintor de incêndio, cegando-os. Com sua visão aguçada, ela consegue enxergar na escuridão e começa a caçá-los como pássaros, um por um. Enquanto isso, Kim percebe o que Ana está tramando. Ele pega 2 bastões e começa a golpear todos. Apesar do número esmagador de inimigos, ele se transforma em uma fera mortal. Ninguém consegue chegar perto. Quem se atreve acaba destruído. Eventualmente, Ana chega ao quarto de Psycho, mas assim que abre a porta, ele está lá. Infelizmente, ele atira nela, lançando-a para longe. Por sorte, ela está usando um colete à prova de balas. Ela finge estar assustada, tentando enganá-lo para que fale, e funciona. Ele começa a confessar todos os seus crimes, completamente confiante de que ninguém acreditará nela, mas ela sorri e agradece, revelando então uma câmera escondida. Descobre-se que ela estava transmitindo tudo ao vivo. Agora todos sabem a verdade. Psycho entra em pânico, destrói o dispositivo e perde o controle. Ele começa a espancá-la furiosamente. Nesse momento, Yang vê a notícia. Percebendo que Ana está em perigo, ele decide resgatá-la. Mas, ao sair, ele é emboscado. Psycho enviou todos os seus homens para matá-lo. Yang luta com todas as suas forças para chegar até ela. Ele os derrota e corre para Ana. Ao mesmo tempo, Kim é cercada por mais membros da gangue e pensa que é o fim, mas, de repente, o lutador aparece enorme e incrivelmente forte. Ele os ataca com um cano de ferro, prendendo-os com facilidade. Enquanto isso, Psycho está prestes a acabar com Ana quando o assassino contratado surge de repente atrás dele e o impede. Ele agarra Ana e foge com ela, mas se fere e entrega a ela a câmera que antes pertencia ao pai dela. Quando ela abre, fica chocada. Ela vê que não foi o assassino que matou seu pai. Foi o psicopata. Ela perde a cabeça, pega sua arma e decide voltar para vingar a morte do pai. Ao mesmo tempo, a equipe está lutando contra a gangue. Kim se vê preso em um elevador, lutando contra o Brutamontes, mas desta vez, ele supera seu medo de objetos cortantes, o desarma, o derrota e o prende. Enquanto isso, Yang finalmente chega ao prédio. Apesar de ainda estar ferido, ele luta contra todos em seu caminho. Ele ignora a dor, usando cada gota de energia para derrotá-los. Sua saúde está baixa, mas o suficiente para terminar o serviço. Ana entra novamente no quarto de Psycho, mas seus guardas a veem e abrem fogo. Nesse instante, a mafiosa chega e joga uma granada, explodindo o local. Infelizmente, Psycho sobrevive e foge do quarto, apenas para dar de cara com Yang. Yang sorri,
aproximando-se para se vingar, mas a mafiosa ataca novamente, lançando outra bomba. Yang rapidamente agarra Ana e se esconde. Mais uma vez, Saiko sobrevive. Yang e sua equipe o procuram, mas ele sumiu. Eles descobrem que ele escapou por um túnel secreto. Embora desapontados, eles ficam aliviados. A verdade veio à tona. Todos agora sabem o que ele fez. A polícia está atrás dele. Yang decide ficar com Ana. Ele cuida dos ferimentos nas mãos dela. Quando finalmente estão sozinhos, ele tenta se aproximar, mas de repente a mãe de Ana chega. Yang entra em pânico e sai silenciosamente, na ponta dos pés. No dia seguinte, a equipe se reúne. Eles discutem onde Saiko pode estar escondido. Yang suspeita que ele esteja na delegacia, o único lugar onde ninguém esperaria, e ele está certo. Eles o encontram lá, mantendo o chefe deles como refém, usando-o como moeda de troca. Todos estão com muito medo para intervir e o deixam escapar, mas Ana chega e usa suas habilidades para atirar nele, revelando suas verdadeiras capacidades de atiradora de elite. Saiko pula em seu carro e foge. Yang tenta segui-lo, mas de repente seu antigo treinador aparece e lhe dá um soco. Os sintomas da condição cerebral de Yang retornam. Sua visão começa a ficar turva. O treinador aproveita a oportunidade e o espanca brutalmente até que Yang caia no chão. Ele ri e vai embora. Kim chega e fica chocado ao encontrar Yang sem enxergar. Ele rapidamente esconde isso de Ana para não alarmá-la. Ele leva Yang para o hospital, prometendo ficar ao seu lado até que ele esteja curado. Yang fica comovido e o agradece, mas foge secretamente do hospital para encontrar Ana. No momento em que a vê, corre e a abraça. Ana percebe que ele está escondendo algo, mas não o pressiona. Ela está apenas feliz por ele estar bem. A equipe se reagrupa novamente. Eles estão determinados a capturar Saiko antes que ele fuja do país. Primeiro, eles prendem o prefeito corrupto, que aceitou subornos de Saiko. O prefeito entra em pânico e tenta fugir, mas para onde quer que vá, um dos membros da equipe está à sua espera. Eles o amarram a uma cadeira e o entregam à polícia. A justiça foi feita. A equipe comemora. De repente, Yang recebe uma ligação. A mãe de seu amigo finalmente acordou do coma. Ele corre para ela, radiante de alegria. Segurando a mão dela, ele se desculpa pelo ocorrido, mas ela diz que não está brava. Ela o agradece por lutar por justiça para seu filho. Ela pede que ele a considere como uma mãe. Yang fica profundamente comovido, chorando em seus braços. Ele jura levar Saiko à justiça de uma vez por todas. No dia seguinte, a equipe sai para rastrear Saiko, mas o chefe, temendo pela segurança de Yang, o algema a uma viatura, ordenando que ele fique para trás. Yang está atordoado, mas é claro que não desiste. Ele se liberta e os segue. Ele fica cara a cara com seu antigo treinador novamente. Desta vez, ele está preparado. Ele se concentra, desvia de todos os golpes, e quando chega a sua vez, desfere seu golpe secreto mortal. Ele quebra os ossos da face dele e vence. De repente, Ana chega. Ela está furiosa. Ela descobriu sobre a doença de Yang e que ele estava escondendo isso dela. Ela o obriga a voltar para casa, gritando com ele por estar constantemente arriscando a vida. Ele tenta se explicar, mas ela o interrompe. Ele pede desculpas e a abraça, prometendo nunca mais esconder nada dela. Ela o perdoa e fica ao seu lado. De repente, Yang recebe uma ligação da equipe. Eles encontraram a localização de Saiko. Eles vão até lá, avistam o carro dele, mas assim que se aproximam, ele explode. Mais explosões irrompem por toda a cidade. Sim, caro espectador. O mundo está em chamas. Saiko enlouqueceu de vez. Ele está enviando uma mensagem de despedida antes de desaparecer. A equipe está atônita, sem saber o que fazer. Yang se encontra com a garota da máfia, oferecendo-lhe um acordo. Ajude-nos a capturá-lo e nós a tiraremos da prisão e lhe daremos uma nova chance. Ela concorda e revela que ele pode estar escondido em um hotel. A equipe se disfarça e vai até lá, mas Saiko está preparado. Ele corta a energia e enche o prédio com gás inflamável.
A equipe fica atônita ao perceber que o prédio está armado. Eles tentam evacuar todos do hotel, mas as portas estão trancadas. Eles estão presos. É nesse momento que Yang entra em ação. Ele usa sua força, pega um objeto pesado e se atira contra o vidro. Ele atravessa a janela, quebrando-a completamente e abrindo uma rota de fuga. Os hóspedes começam a fugir. Logo, o chefe do departamento e uma grande equipe de policiais chegam para ajudar. A equipe fica radiante ao rever o chefe. Ele voltou a ser o homem honrado que era antes. Eles decidem trabalhar juntos novamente, como nos velhos tempos. Montam um bloqueio na estrada para o aeroporto, determinados a impedir que Saiko escape da cidade. Enquanto isso, Yang chega ao esconderijo de Saiko. Saiko entra em pânico ao vê-lo, tenta fugir, mas Yang o impede. Não vou deixar você morrer até que pague pelos seus crimes, diz Yang. De repente, a gangue os embosca. Yang e Qin são forçados a lutar lado a lado. Eles atacam com força, esmagando os ossos de seus inimigos. De um telhado, An os apoia com seu rifle de precisão, eliminando as ameaças com precisão mortal. Saiko tenta escapar novamente. Ele rasteja em direção aos cais, na esperança de embarcar em um navio e fugir, mas Yang o segue. Quando Yang o encurrala, Saiko tenta provocá-lo, lembrando de seu amigo que morreu na prisão. Yang perde a cabeça. Ele perde o controle, liberando toda a sua fúria. Ele espanca Saiko impiedosamente até que seu rosto esteja quebrado e ensanguentado. Mesmo assim, Saiko se recusa a ir para a prisão. Olhe para mim. Eu nunca ganhei nada deste mundo, ele murmura antes de pular no mar. Mas Yang não o deixa ir tão facilmente. Ele mergulha atrás dele, nada com todas as suas forças e o agarra bem a tempo. Ele o arrasta para a praia e o entrega às autoridades. Saiko é preso e finalmente punido por tudo o que fez. Ficamos sabendo que Saiko foi condenado à prisão perpétua. Mais tarde, Yang o visita na prisão, não com ódio, mas com um sentimento de vitória. Ele cumpriu sua missão. Ele finalmente venceu. Graças aos seus esforços heróicos, a equipe é homenageada, recebendo medalhas e bônus. Cada membro começa a perseguir seus próprios sonhos. Ana se junta à unidade de forças especiais, onde suas incríveis habilidades de atiradora de elite são finalmente reconhecidas. Qin retorna ao treinamento de esgrima, com o objetivo de vencer o campeonato nacional e conquistar sua tão almejada medalha. Quanto a Yang, sua doença finalmente é tratada. Nós o vemos correndo à beira-mar, recuperando suas forças e resistência. Ele decide que é hora de sossegar. Ele pede Ana em casamento e eles começam uma nova vida juntos, cheia de amor, risos e o sonho de criar seus próprios campeões. E com isso, a jornada chega ao fim. Um final emocionante para uma história comovente. Se você chegou até aqui, obrigado. Esperamos sinceramente que tenha gostado do nosso vídeo.